nome é Pedro, eu sou atleta do Friburgo Rugby. Bom, o rugby é um esporte que ainda não é muito conhecido no país. O rugby é um esporte de intenso contato físico, não é um esporte violento como muitos pensam. A gente usa uma gíria que o rugby é um esporte de hooligans praticado por cavalheiros. É composto de duas modalidades que acontecem, no caso o Union, que são 15 jogadores a cada lado, que tem a Copa do Mundo, é o mais tradicional também, na verdade, tem os maiores campeonatos do esporte, e também tem na modalidade Sevens a Side, que no caso do Brasil ganhou uma repercussão muito grande devido ao retorno nas Olimpíadas desse esporte. A modalidade Sevens a Side são 7 para cada lado, e tem uma regra um pouco diferente. O tempo de jogo é menor, e outras modificações pequenas também. O rugby é praticado tanto por mulheres quanto por homens, então é um esporte bem diverso. Você pode ver que aqui tem pessoas grandes e fortes, também pessoas menores que correm mais. Então, assim, é um esporte que tem espaço para todos, independente do sexo, do tamanho, do peso. A pontuação do rugby é da seguinte forma: no caso, o ponto maior é o try, que é chamado. No try, a pessoa tem que, após a linha que a gente chama do in-goal, que é no final do campo adversário, tem que haver um contato entre bola, campo e jogador. Isso caracteriza o try. No caso, são 5 pontos. A equipe que faz o try, ela tem direito à conversão, que é colocar a bola no apoio, que é chamado de tee, e chutar. A bola tem que passar acima e entre as traves. A outra forma de pontuação é através do chute, drop goal, no drop kick, durante o jogo. Nessa modalidade de chute, a bola tem que quicar no chão antes de acontecer efetivamente o chute. A outra forma de pontuação, no caso, são os penais. Quando a equipe, no caso alguma das equipes, ela foge à regra de alguma forma, o árbitro ele identifica esse erro e marca a penalidade. Nessa penalidade, a equipe pode escolher em chutar para os postes. Aí, no caso, marca 3 pontos acertando os postes. Uma falta, no caso, quando o jogador tenta receber a bola bate na mão dele ou no corpo e cai para frente, é uma das faltas. No caso, esse é o chamado no-con. As penalidades no rugby acontecem em tudo que foge da regra. Se um jogador ele fica xingando em campo, ele é penalizado, a equipe é penalizada. Se o jogador está à frente da formação, que a gente chama de impedimento, a equipe também é penalizada. O jogador não pode colocar a integridade física do adversário em risco também, qualquer forma, seja um tackle sem a bola, seja o jogador estando no ar e algum jogador adversário encostar nele, tudo isso é considerado penalidade. Bem, o tackle normal, normalmente você fica abaixo, né, do centro dela e derruba. Esse é o tackle. Se eu fizer a mesma coisa, assim, ela tá correndo, o que acontece é uma falta, ó. Isso aqui é falta, porque eu tô tacle alto. Peito pra cima é falta. Exatamente.
Bom, essa daqui é a bola de rugby que a gente utiliza nos jogos e nos treinamentos. Ela é um pouco maior que a do futebol americano, que é a mais conhecida no caso. Essa bola ela é maior exatamente para você manusear com as duas mãos. Aqui você consegue manusear com uma mão, mas o risco de você cometer uma falta é muito grande. Então, por segurança, a gente sempre manuseia com as duas mãos. O passo no rugby ele precisa necessariamente ser para trás. Então o que acontece? Tem um limite de tolerância que o árbitro geralmente dá, que é o limite de, vamos dizer, uma linha reta do jogador, do ombro do jogador até o outro jogador. Para a gente ter certeza que o passe vai para trás, claro, a gente tem que ter o posicionamento. No caso do meio scrum, que vai tirar a bola do chão, ele olha antes de passar, vê seus jogadores e aí ele faz o passe. Esse passe, como eu falei, ele tem uma tolerância de ir para o lado. Só que o passe para o lado, dependendo da condição do jogo, ele pode ser interpretado pelo juiz como passe para frente ou não. Claro, vai variar da posição do juiz no campo e, claro, condição de vento, etc. e tal. Então, às vezes, o cara dá um passe lateral, mas por causa do vento a bola pode ir para frente e o árbitro interpretar isso como passe para frente. No resto, passe para trás, a bola é jogo para frente, vamos dizer assim. O cartão amarelo, no caso do rugby, ele elimina o jogador de campo por 10 minutos. Então o jogador, no caso na modalidade de Union, que são 15 jogadores, 10 minutos o time joga com um jogador a menos. Depois de 10 minutos esse jogador pode retornar a campo e jogar normalmente. No caso, se o jogador ele é expulso, aí ele não pode mais voltar a campo. No caso é parecido até com o futebol, 2 amarelos, um vermelho ou o vermelho direto. No caso do rugby são 3 juízes, sendo que um fica dentro de campo e os 2 bandeiram, mas os 3 têm que ter a capacidade e os cursos necessários para serem árbitros, porque eles tomam decisão de forma conjunta com o árbitro. O 4º árbitro do rugby seria o TMO. O TMO é o árbitro de vídeo. Toda vez que o juiz fica em dúvida em algum lance e os bandeirinhas, que são os auxiliares, não conseguem auxiliar ele de forma concreta, o árbitro principal ele solicita a ajuda do TMO, que é o árbitro de vídeo, que revisa a jogada e passa um posicionamento para o juiz. O TMO ele pode ser utilizado tanto para penalidade quanto para confirmação de pontos, no caso de trás, e também para punir jogadores com o cartão, no caso em lances que já aconteceram, mas que o juiz ficou com alguma dúvida em relação a uma situação que leve o risco à integridade física dos jogadores.